Olá, E tudo bem? Muito tudo calor bem? aí. Muito calor. Ontem à noite choveu. Aí a internet está me traindo um pouquinho, mas vamos lá, né? Vamos. E hoje tem live muito interessante, né, Cléo? O tema de hoje é polêmico, polêmico. Exatamente. Coisas que as pessoas não veem, elas não acreditam. Exatamente. Quem que vai projetar, você ou eu? Eu pensei que fosse você, Eu mas se quiser. projeto, eu projeto. Deixa eu ver, tá no ponto, já tá. Me avisa se já está indo. Por enquanto está preto. Que aqui está lento, está dizendo que está Foi, carregando aqui. Foi? carregou. Me fala também se eu estou muito lenta, se o áudio está bom. O áudio está bom. A O áudio internet está bom, a ruim, imagem está boa, a a gente fica apresentação quadrado, né? está bom. Tá bom. Então, deixa eu botar para apresentar, o modo de apresentação. 1º de março, começando oficialmente o ano. Nossa terceira live, né, aqui das STEPS, hoje com um tema bem interessante, que são os nossos vieses inconscientes, né, aquilo que está na linha de baixo do mar, do iceberg, né? O que isso interfere nas nossas decisões? E a gente não percebe, né? Exatamente. Você tem conhecimento de causa, propriedade para falar, excelente psicóloga que você é, e tanta experiência que passamos com isso, né? Então, a gente está trazendo, a gente deu uma mergulhada, né? Deixar consciente esse assunto também, né? Para lembrar das situações, experiências que a gente passou e como isso interfere também no nosso assunto de hoje aqui, especificamente, né? Como isso interfere na questão aí das decisões em gestão de pessoas, em liderança e também na gestão de talentos e no processo de sucessão, né? Na escolha Né? de pessoas. Exatamente. O que acontece? Todos nós, a gente enxerga o mundo com as nossas lentes. Exato. Né? A minha lente é diferente da sua, que é diferente do outro, porque essas lentes elas são baseadas nas nossas crenças. Os nossos valores. Nossos valores. Então, isso interfere diretamente na forma como a gente decide, como a gente toma as nossas decisões, como a gente vive. A gente vive o nosso dia a dia e, por consequência, a gente vive no nosso ambiente de trabalho. A gente toma as decisões, tanto na vida pessoal como as decisões profissionais, são com base nessas lentes que nós temos. As lentes que nos levam a enxergar o mundo. E, claro, dentro também as tomadas de decisões dentro dos processos sucessórios são baseadas nessas lentes. Então, se a gente não tomar cuidado, não estiver muito atento, não estiver muito preparado, a gente pode se deixar levar. E aquilo que a gente está com todo esse cuidado falando, né, de quanto o processo sucessório ele é importante para a sustentabilidade do negócio, para a perenidade aí das empresas. E no momento que a gente está trabalhando, não tendo nas reuniões de revisão de talentos, na construção dos critérios, né, no momento que principalmente o RH está lá conduzindo, não se atentar a essa questão, as pessoas podem cair no risco, né, de escolher pessoas baseado nas próprias, né, nos próprios
valores, sem perceber quanto isso pode impactar, né, nessa perenidade dos negócios, né? Se aquela pessoa é a pessoa certa, ou se é a pessoa que você acha ou parecido com você, ou tem um estilo de liderança que você acha que vai, então... Que é interessante, que é importante, que é o certo. E o que é o certo? Né? E aí a gente tende a escolher pessoas que sejam semelhantes a nós, isso em tudo, até no nosso dia a dia de trabalho. Gestores procuram se aproximar dentro das equipes de pessoas que pensam como ela, de pessoas que são como ela. Por quê? Para não ter o conflito de ideia. Que, embora o conflito de ideias seja importante, seja enriquecedor, de um modo geral, as pessoas não gostam. As pessoas fogem, né, dos conflitos. Elas são obrigadas a sair da sua zona de conforto. E isso incomoda. Então, para que as pessoas não saiam da sua zona de conforto, elas procuram se aproximar de pessoas que são iguais, de que pensam de maneira semelhante, de que tenham valores parecidos. Isso é bom. Nem sempre essa decisão é correta, né? Exatamente. Ocupar posições que são de extrema estratégia para a companhia. E aí é que está o papel importante do RH, do pessoal de RH que vai assessorar os processos sucessórios. Mostrar para esses gestores o quanto esses vieses inconscientes, essas crenças, esses valores podem interferir nessas tomadas de decisão. Então, muitas vezes se você tem um gestor que ele pessoalmente prima muito pela questão do vestuário, como ele se veste no dia a dia, da aparência, a tendência dele é procurar selecionar pessoas que deem valor à mesma coisa que ele. Segundo esse padrão, né? Então, é importante, né, o RH estar próximo e questionar o quanto aquilo vai modificar, vai ser importante para a atuação do dia a dia, o quanto aquilo vai interferir aquilo interfere nas competências que você está querendo do seu candidato, do seu novo gestor. E também se aquela pessoa ela é apropriada para ocupar uma posição ou para se desenvolver para uma complexidade maior, se esse é o critério... Só porque ela se veste bem, só porque ela sabe se arrumar bem. Claro, saber se comportar, saber se posicionar, isso é importante. Mas, de repente, a forma como ela se veste não tem nada a ver. Mas se você tem um gestor que prima por isso, que acha isso, que tem isso como um valor, isso com certeza vai interferir na hora da escolha dele. Ele vai procurar pessoas que sejam semelhantes, que se vistam como ele. E aí, cabe ao RH, essa pessoa, ela serve pelas competências dela, ela deve ser indicada pelas qualidades profissionais dela, ou só porque a forma como ela se veste é a mais adequada. E o inverso também. Aquele gestor que só se interessa, que tem esse interesse pela questão da aparência, pela forma como se vestir, será que ele muito dificilmente ele vai escolher alguém que tem um outro padrão de se vestir, de se apresentar. E aí cabe ao RH questionar, será que o fulano não seria indicado a participar do processo, embora ele não se vista desse jeito? E cabe ao RH questionar o quanto isso, a forma dele se vestir, vai interferir, vai impactar na entrega, né? nas entregas dele. E é interessante você estar trazendo isso, né? Porque já está na discussão, né? Bastante fomentada, né? Graças a Deus, que é sobre a diversidade nas empresas, e como esse tipo de situação, né, ele atrapalha. No momento que você está escolhendo pessoas que pensam igual a você, pessoas que vão fazer, por consequência, né, você sair
não sair da sua zona de conforto, porque tem um discurso parecido, porque tem, né, os valores semelhantes, então realmente está dentro ali daquela tua bolha, o quanto isso dificulta, né, na seleção, na escolha das pessoas que pensam diferente, que são diferentes, que vêm de histórias diferentes, e tem gêneros diferentes, tem orientação sexual diferente, é uma cor diferente da sua, um histórico de vida diferente do seu. Quanto isso impacta, né, na diversidade, em toda essa riqueza que ela traz, né, com a diversidade de experiências, e é esse o papel importante, né, do RH, de questionar, de trazer essas questões para o gestor e o grupo de gestores que estão tomando essas decisões. Por isso também é importante que você não tenha um único gestor fazendo essas escolhas. É bom que você tenha vários, porque você tem vários olhares, várias formas de ver o mundo, várias formas de encarar o mundo. Então, vão ter filtros diferentes participando, interferindo nessa escolha. A boa prática sempre diz, né, que a escolha, as reuniões de talent review, né, sempre sejam, assim, na maioria das vezes, de acordo com o porte, complexidade da empresa, né, seja de forma colegiada, exatamente por conta disso, né? As pessoas trazerem um outro olhar, trazer uma outra prática, trazer uma visão diferente até da mesma pessoa. Exatamente. Às vezes ela tem um papel de cliente, com você um papel de subordinado, um papel de par, trazer toda essa riqueza aí de experiência, de saberes, né, de conhecimento, que é a força, é a potência do colegiado, do grupo, né, traz por isso, né? Exatamente. E como você está forçando, assim, está reiterando, né, o papel do RH, essa importância do papel do RH de trazer para o consciente essas situações que são inconscientes, está ali no automático, né? Sim, as pessoas fazem isso porque é essa forma delas enxergarem o mundo. É a forma como ela toma qualquer decisão do dia a dia dela. Ela toma as decisões a partir desses filtros que elas têm, que nós temos. Uhum. Então, se ninguém chega para mim e me alerta alguma coisa, eu não vou perceber. Se eu não estiver preparada, não estiver treinada para isso, se eu não tiver me desenvolvido nesse sentido, eu vou tomar e não vou me dar conta de que as minhas decisões elas estão sendo tomadas por conta de questões minhas, pessoais, que podem ali estar carregadas de preconceitos, como você disse, preconceitos sexuais, preconceitos raciais, enfim. E isso não é feito por mal. É porque é assim que é a forma como eu enxergo o mundo, que eu enxergo a vida. Então, se eu não tiver alguém que me alerte, que me chame a atenção, se eu não tiver... Aí o papel importante do RH, e importante, na medida do possível, fazer isso em grupo, em pool de tomada de decisão, as minhas decisões, eu vou sempre escolher gente igual a mim. E nem sempre igual a mim vai ser o ideal para o negócio. E quando a gente fala do papel do RH, a gente está falando tanto nessa condução, no apoio à condução de uma reunião de revisão de talentos, de planejamento sucessório, de trazer à tona também as regras, os critérios, e também os bastidores, quando está construindo, junto com o próprio negócio, né, que a gente viu na outra live, né, essa importância do papel estratégico do RH, no momento que vai construir também os próprios critérios, a própria forma de condução das reuniões, né, de estar trazendo elementos, primeiro, que deixe claro, no momento que você vai fazer uma escolha de pessoas que você vai indicar como potenciais sucessores para posições mais complexas, né, do seu negócio, sejam critérios baseados nas entregas, baseados no potencial de liderança daquela pessoa, não deixando, né, claro que isso pode não ser totalmente, né, mas deixando de lado essas questões mais, né, mais pessoais, tornando algo mais, claro que temos um elemento subjetivo, né, mas
tornar mais neutro possível, né? Dentro da possibilidade. Exatamente. E uma outra coisa que é importante é essas escolhas elas estarem consonantes com o que a empresa espera dela mesma. Exato. Então, a empresa quer ser diversa, ela quer ter diversidade, ela tem que ter diversidade nas suas lideranças, seja em termos de sexo, de cor. Interessante isso que você está falando. Eu li um artigo para você ver assim, que não é um caso isolado do Brasil, que temos um histórico aí de uma sociedade aí que está construindo o caminho, pavimentando os caminhos para superar o machismo, né, e outras questões aí sociais, mas a gente tem ainda muito a melhorar em relação a isso. Mas eu vi um artigo de uma pessoa de RH, né, uma profissional de RH da Bélgica, ela belga também, empresas belgas, o quanto que isso também é problemático em outras sociedades. O exemplo que ela deu em relação aos vieses inconscientes numa reunião de revisão de talentos, né, que quando era para tratar, para discutir a performance, do desempenho dos empregados, né, dos funcionários, eles falavam realmente nos aspectos profissionais, que aquela pessoa precisava em que ela precisava se desenvolver, quais experiências ela já teve, qual foi a sua trajetória, o que ela precisava para alcançar desafios mais complexos. Quando chegavam as empregadas, né, as funcionárias da empresa, eles entravam em questões pessoais. Ah, mas ela tem filho pequeno. Ah, será que ela vai ter filho? Ah, será que ela vai casar? Entrava em questões da vida pessoal. O que é isso? Isso aí são os valores que estão entrando. Aquela pessoa também não tem que ser olhada com o olhar do desempenho, o que ela está produzindo, os resultados. Enquanto isso, de repente, é aquela pessoa que vai... Para ela, aquilo a mulher vai ter problema porque ela tem filho, porque ela tem a casa, mas o marido também tem filho, o homem também tem filho. Isso vai se reproduzindo, né? Isso é uma questão social. Social. Né? Porque a responsabilidade é da mulher. O papel do homem é de ajudar. Segundo os vieses dessas pessoas, exatamente, né? Exatamente. E aí, na hora de escolher, ninguém se preocupa se o homem tem 1 ou 10 filhos, mas se preocupa se a mulher tem um filho. E, às vezes ela nem tem, mas pode ter, né? Pode no ter. Imaginário. Né? Exatamente. Ela potencial mãe. Então, mas por que ela também não é... Isso é viés em você. Por que ela não é, né, avaliada com a mesma régua, com os mesmos critérios? E o que foi a solução que essa profissional trouxe? Tornar claros os critérios. Espera aí, o critério é esse, ó. Ela colocou na parede, ela levou lá, igual a criança, sabe? Regra, não pode morder, não pode beliscar, não pode... Esse é o papel do RH. Ela fez isso, ela botou lá no chart, ela deixou no flip chart. Ó, gente, lembre, trazer para o consciente, né? Olha, quais são as regras, quais são os critérios. Esse é o papel essa régua que você vai ter que usar para todos. São os resultados dela, o que ela está produzindo, qual o potencial de liderança dela. De repente, ela é a pessoa que vai alavancar. Esse é o papel do RH, trazer essas coisas à tona. E à medida que esses processos eles vão se tornando rotina dentro das organizações, esses gestores eles mesmos vão se chamando para essa realidade, para essa coisa concreta. Olha, você está fugindo dos critérios, os critérios são esses, mas isso é prática, isso é treino. Prática, exatamente. Isso é prática. Mas quem tem que encabeçar isso é o RH, porque ele de alguma forma, ele está de fora. Estou trazendo aqui a causa do problema, mudei aqui o slide. A causa não é do problema do viés, né? O viés, ele está aí. Ele causa, né? Ele é natural, né? Mas a causa desse problema, do impacto nos processos de carreira, sucessão e talentos, né?
principalmente os impactos negativos, que é o que a gente está trazendo aqui, né? Então, o problema, qual a causa desse problema de trazer esse impacto, né? É isso que a gente está trazendo aqui, né? Não levantar esse risco. Primeiro, a gente está conversando aqui no momento que você está construindo um processo, todo um processo de talentos, né? Do teu pipeline de talentos, da construção aí do teu planejamento sucessório, né? Não levantar esse risco, né? No momento de construir os seus próprios critérios, no momento de definir papéis e responsabilidades nas reuniões, e qual é o papel do RH, né? Também trabalhar isso no próprio corpo do RH, para poder ter essa propriedade, né? Ele tem que se despir desses valores, dessas crenças, que ele está ali para ajudar a estruturar um processo o mais imparcial possível, e ele tem que trabalhar com os critérios que foram definidos por aquele grupo de gestores. Quais são os critérios que vamos usar na hora de escolher potenciais sucessores, de escolher os talentos? Qual vai ser a régua que vai ser usada? E o RH, como ele está fora do processo, ele está ali como um papel de orientador, ele que tem que trazer as pessoas, esses gestores, toda hora para a realidade. Quando esses vieses inconscientes começarem a surgir, trazer para a realidade, olha, essa questão, por ser mãe, ou por não se vestir de forma tão adequada, enfim, ou por ser negro, ou só por ser mulher, isso aí eles não homossexual. fazem parte. Homossexual, eles não fazem parte dos critérios. O quanto isso e questionar o que isso muda na entrega. Você ter um homem ou ter uma mulher, qual a mudança que vai ter na entrega? Você ter alguém que se veste só com roupa de grife e aquele que se veste de maneira mais despojada. O que vai mudar na entrega? Você ter um heterossexual ou ter um homossexual, o que isso muda na entrega? Então, esse é o papel do RH na condução desses processos. E com isso, ele vai treinando os gestores. É um desenvolvimento de líder na prática. É um desenvolvimento na prática. Ao invés de levar as pessoas, esses gestores, para uma sala de aula e falar isso teoricamente, ele está desenvolvendo ali, na prática, na hora da escolha. E, como eu falei, com o tempo, essas pessoas, elas mesmas vão começar a se policiar. À medida que você vai tendo nas organizações mais processos desses de escolha, o RH vai ficando cada vez... Claro, ele tem que sempre participar, mas ele vai ficando mais como espectador, porque as pessoas já estão preparadas e elas começam a se policiar, a se cobrar. Entra no sangue, né? Você está saindo do critério. Isso aí que você está falando não está aqui escrito no Flip. Não está relacionado. Isso não tem importância, isso não vai gerar impacto. Exatamente. O que vai gerar é o quanto a pessoa está desempenhando, quanto ela... o grau de engajamento. Exatamente, porque elas vão ficando mais conscientes desses vieses inconscientes. Essa que é a verdade. Então, é o dia a dia, à medida que quanto mais você faz, quanto mais reuniões de escolha de talentos, mais as pessoas, esses gestores, vão ficando preparados para escolher. Esse é o dia a dia. Não, e como isso é interessante, né? Se a gente se deixar, a gente vai, né? Pois é. É um assunto que até está bem divulgado, né? O pessoal está trazendo isso à tona, porque realmente, no momento que a gente está buscando diversidade, está buscando novos, né? Entradas de pessoas, novas pessoas para oxigenar, para trazer novas ideias, realmente tem que fugir
desses modelos aí que a gente está usando no E automático, né? isso que Realmente. você está falando é importante também, porque você não pode querer escolher pessoas diferentes fora um novo modelo se você continua selecionando para a organização pessoas iguais. Se O você risco quer disso não dar certo. Exatamente. Se você quer diversidade na sua gestão, você tem que ter diversidade no seu corpo de empregados. Então, mais uma vez, é o RH participando de forma ativa nessa população da organização, nessa maneira de colocar pessoas para dentro e mostrar isso na hora das seleções. Por que ele está trazendo? Claro, o viés técnico ele é o importante, mas por que só escolher sempre homens para determinados cargos, nunca escolher mulher? Será que não tem nenhuma mulher que seja boa para uma determinada posição técnica? Se você não escolher mulher, você nunca vai chegar a ter gestora. Você vai ficar sempre no gestor. Que é talvez a zona de segurança, né? Exatamente. De algumas pessoas. Exatamente. Sempre os valores engessando, né, as ações, as decisões. Exatamente. E pensando nessas... Hã? Isso é uma coisa que tem que estar muito atento, todos têm que estar atentos. Sim. A empresa em si, isso tem que entrar na cultura, né? Cultura da empresa. Exatamente. As pessoas têm que ser preparadas para esse novo olhar, esse olhar diferente. Isso tem que estar na cultura, mas é isso, é uma construção no dia a dia, uma costura diária. O RH que tem essa expertise, né, dando esse apoio à gestão, esse apoio à alta liderança, né, dentro dos subsistemas aí do RH e nesses fóruns, né, Sim. Tanto na reunião de talentos, como nos processos seletivos, como você está trazendo aqui. E por isso que o preparo, o desenvolvimento dos gestores é fundamental. Aquilo que a gente falou na outra live, né, dessa questão do desenvolvimento da liderança, né? E assim, eles não precisam ser treinados em sala de aula. Eles são treinados, o treinamento que mais dá resultado é esse treinamento no dia a dia, esse treinamento que é feito na prática, né? Na prática. O repensar, o refletir a sua própria prática, né? Refletir na prática. E o RH trazendo esses elementos. Exatamente. Né? É um viés inconsciente também. O RH ele não é o babá do gerente, né? Quem faz a gestão de pessoas é o gestor. É o gestor. O responsável é o gestor. O RH ele está ali como ponto de apoio. É a pessoa que se especializa nisso, aprofunda nisso, está em fóruns. Assessorar com a sua expertise, exatamente. Mas gestão de pessoas é responsável do gestor. E pensando nisso, a gente está trazendo aqui nossa história, passamos por algumas situações dessas na vida profissional, né? Tivemos aí à frente de os processos aí de recursos humanos, desenho, estudo, pesquisa, e quanto isso impacta, né? A gente percebe quanto isso... Muitas situações estão arraigadas na cultura, acaba sendo manifestadas até dentro do que a forma que a organização está construída, que os processos estão construídos, em que a relação das pessoas está, né, desenhada. Então, é sempre bom deixar isso claro, né? E a gente conhece esses riscos, né, da sucessão mal definida, e o mal definido não é só a questão processual, né, não é só a questão do critério certinho, do documento, da nine box, é pensar nesses riscos, é pensar também toda essa parte de até construção de indicadores. Exatamente. Vocês têm um indicador
de diversidade, bem feito. Exatamente. Isso também é uma prática que é interessante, que ajuda também a combater esses vieses, né? Você está trazendo elementos e que vai quebrar essa ideia, né? Essas ideias que estão arraigadas dentro da empresa, seja ela qual for. E assim, toda organização, né, ela é um organismo orgânico, ele está ali, ele existe, então tudo está interligado. Exato. As escolhas para bancos de talento, para pools de talento, elas têm que estar intimamente ligadas com o que se espera na estratégia da organização. Então, e isso é refletido no dia a dia. Então, se você quer uma empresa diversa, você tem que ter diversidade nas equipes, você tem que ter, para que você possa ter diversidade nesses pools de talentos. E essa diversidade na prática, né? Como você está falando, nas equipes, É. não é só o discurso lá, somos uma empresa diversa, coloca uma certa cota para seleção, e no dia a dia esses tipos de atitudes, assim, nas decisões não levam em conta, né? Tem que estar ali no dia a dia, como nas equipes. As equipes funcionam de forma diversa. A abertura a ouvir o novo, a ouvir o contraditório. E para isso, você tem que preparar os gestores para eles fazerem isso. Eles têm que ser preparados. Eles têm que ser preparados para ouvir, eles têm que ser preparados para falar, eles têm que ser preparados para não deixar que esses vieses interfiram de forma negativa. Então, o desenvolvimento do gestor ele é fundamental em todo esse processo, porque ele é o tomador de decisão. E a responsabilidade disso, né? Quando não está tão enviesado, né? Quando está muito enviesado. Está sem som? Agora voltou. Não, falei, e a responsabilidade dessas decisões, né? Tem que estar mais conscientes possíveis, né? Exatamente. Trazendo aqui 3 armadilhas, né? Para essas situações que podem prejudicar aí o processo da retenção, da gestão, desenvolvimento de talentos, atração de pessoas, porque a atração também é importante, os talentos estão por aí, se eles perceberem, né? Exatamente. Se você ficar escolhendo sempre pessoas iguais, você não vai ter diversidade. E as pessoas sabem, né, quando elas têm a sua competência, de repente uma competência que você está precisando, uma competência cobiçada pelo mercado, as pessoas, né, principalmente nesse período pós-pandemia, né, muitas coisas mudaram nas relações de trabalho, e as pessoas estão buscando lugares em que elas são ouvidas, em que elas veem uma perspectiva de carreira, de crescimento, desenvolvimento, de pensar nos seus próprios benefícios, em fazer o equilíbrio da vida pessoal. Qualidade de vida. Então, a pessoa que tem um talento, ele não percebe isso, que a empresa, né? Não adianta ter só o discurso, percebe até na prática, né? Que ele não vai ser ou reconhecido, ou ouvido, né? Ele vai buscar outro lugar. Ele vai buscar concorrência, né? Exatamente. E assim, então, se você não tem os critérios claros, é muito fácil você escapar para essas questões, esses vieses inconscientes, que não tem claro, você não tem definido, então cada um pensa de acordo com seus valores, suas crenças e tal. Se você não tem um RH preparado para trazer essas pessoas, esses gestores de volta o tempo todo, para mostrar para eles que o papel deles enquanto tomadores de decisão, enquanto desenvolvedores de pessoas, a coisa vai se perder também. E o não considerar indicador de diversidade, você ficar querendo escolher sempre pessoas iguais a você.
Essas A são gente as fala razões. diversidade, mas tem que botar mulher, mas tem que... Parece que está preenchendo cota, né? E não é isso. Exatamente, É não é isso. quebrar esses padrões, é ir além, Exatamente. né, do que você está com esses fios, dos seus filtros, né? Você colocar outros elementos que tragam, né, essa questão da produtividade, do resultado, da possibilidade das pessoas estarem, né, alocando aí seus recursos, as suas competências, a sua experiência, ser olhado por isso, né? O diverso torna a coisa mais rica, porque Exato. pensamentos diferentes vão levar a coisas maiores, a coisas melhores. Todo mundo pensando igual é o Um caminho caminho curto para não do dar certo. insucesso, para não dar Insucesso. certo. Que você não vê as tendências, você não vê o que está chegando, você não E o ter mundo quem está te muito questione, rápido. você não ter quem te questione, você entra no automático e sai fazendo tudo sempre igual. E será que aquele igual é o bom? Você precisa de alguém que chegue para você e questione, até você chegar à conclusão que o que você está fazendo está certo, mas você tem que ser questionado, você tem que ser alertado, Refletir. refletir. E isso só com diversidade. Se todo mundo for igualzinho, você não tem isso. É a sensação de tudo perfeito, mas está tudo ruim. Uhum. Exato. Está tudo Exatamente. perfeito. A concorrência está adorando isso. Ninguém questiona, ninguém ali está uma maravilha. E aí, com isso você perde porque você não vê além, você não vê adiante, você não vê os seus erros, as suas falhas, os seus pontos de melhoria. E isso só com a diversidade que você consegue, só com o diferente. Algo diferente. 3 ações que a gente listou aqui, né? Tem várias estratégias que a gente já conversou sobre algumas aqui, que a gente pode traçar para superar, né? Essa Uhum. visão reduzida, né? Que os vieses inconscientes podem trazer, né? Então, a primeira, né, é uma das mais importantes, né, que é tornar conscientes esses processos inconscientes, fazer esse levantamento desses riscos, né, no momento de escolha de pessoas, principalmente. A gente está falando de coisas fortes aqui, né, Uhum. posições chaves, posições críticas da companhia, são aquelas que não podem ficar vagas, são aquelas que tem que ter pessoas bem preparadas, aquelas que impactam diretamente no negócio. Então, você pensar pessoas que ocupem, que têm um potencial para se desenvolver, que têm uma agilidade de aprendizagem, tem que buscar esses critérios das pessoas que vão dar esse resultado, que vão alavancar os processos da empresa, que vai levar para um patamar maior, que vão trazer novas tecnologias, né? Tudo isso que a gente está falando quando a gente Uhum. fala de um perfil de uma pessoa que aprende rápido, tem as novas gerações aí que estão trazendo também muitas peculiaridades nessa questão das aprendizagens, das novas linguagens, da internet, ainda está trazendo multiverso, tantas coisas, né? Então, estamos falando de questões estratégicas, de posições estratégicas, de pessoas que vão ocupar posições estratégicas. Então, trazer esses elementos, né, de trazer isso à tona, né, de que você pode estar realmente com uma decisão enviesada por preconceitos, por valores que estão muito arraigados, por crenças que não se comprovam, né? Ah, toda pessoa X, toda mulher vai ter filho, toda mulher vai ser atrapalhada pela família. Então, isso é uma crença, né? Exatamente. E ela, como crença, ela pode ou não ser comprovada, né? Pode ser E o questionada. mais importante, quanto aquilo interfere, o importante é isso, é saber o quanto aquilo vai interferir para o resultado. Para o resultado. Essa é que é a questão. O quanto aquilo, eu posso ter dois candidatos, um homem e uma mulher. A mulher, de repente, ela tem um preparo técnico maior, tem qualidades
para o negócio melhores que o homem. Você escolhe o homem porque homem você quer homem naquela posição. Porque deu certo uma experiência. é tradição ter homem naquela posição. Que, por acaso, na sua história de vida, teve uma experiência com... Exatamente. Né? Aí você perde a oportunidade de ter uma pessoa mais preparada tecnicamente, que tenha mais condições em termos total de perfil psicológico, emocional, capacidade de aprendizado, de experiência, formação. Porque ela não está ali dentro daquele padrãozinho, aquele modelinho que você criou. É isso que tem que ser visto. E esse é o papel do RH para puxar essas pessoas. Que está ali no item 3, né? Levar a pauta para a mesa. Está numa reunião de revisão de talentos, né? que é o 2, né? Estruturar um roteiro. No momento de estruturar um roteiro, todo mundo sabe que tem que estruturar, é interessante. O roteiro não é para engessar, né? O roteiro é uma orientação, é um guia para você seguir. Para você seguir. Não é um checklist, né? É um guia. Mas você, no momento que for estruturar esse roteiro, tornar claro, deixar ele lá para, de certa forma, as pessoas... E sempre relembrando dos critérios, relembrando de o que é importante no momento de fazer uma escolha de impacto estratégico quanto essa, e levando sempre a pauta da diversidade para a mesa, é isso que você está falando, né? Quanto isso impacta no negócio? Isso. Essa pessoa, no momento que se for levar os painéis, né, com as pessoas, com a foto, com a formação, com a trajetória, é discutir aquilo ali. Discutir aquilo Aquilo que é o importante. O resultado, discutir o que essa pessoa aprendeu no momento que ela está construindo um determinado projeto, quais competências ela mobilizou, quais os resultados que ela teve, quais os sucessos e insucessos, lições aprendidas, levantar isso, né? Ah, não, mas ela tem 5 filhos, tem 1 filho, ela é mulher, ela vai casar. Não. Ela pode vir a ter mais filhos, pode vir a ter. E aí vai dar problema. Então, assim, é importante... Tem a mãe doente, não é para levar a questão pessoal. Na hora de estruturar a reunião, é deixar claro o que vai ser abordado, quais são os critérios da escolha para aquela posição. Até porque... Porque é aquilo que vai ser olhado. Por que aqueles critérios foram escolhidos como os importantes, os decisores? Porque, e com a forma como se vai analisar os candidatos, olhando tecnicamente, batendo o lado técnico profissional com aqueles critérios, deixando de lado todas essas questões, esses vieses inconscientes, todas as crenças, os valores as de lado. questões que vão orbitando e que não agregam nada, né? Exatamente. E aquilo, assim, se a pessoa... Acho que a gente falou isso em alguma das outras lives. Se a empresa tem uma cultura de ouvir, tem uma cultura de fazer uma boa gestão de carreira dos empregados, diálogos de carreira, de tornar claros as expectativas, principalmente dos talentos, né? A pessoa pode ter a mãe doente, por exemplo, foi o exemplo que eu dei. Você sabendo, você está trazendo os critérios, né, com embasamento técnico, pensando em resultados, no impacto na empresa, do que aquela pessoa pode contribuir. Pronto, é um embasamento que, né, tem a ver com esse tipo de escolha para posições-chave, escolha para, né, estar no plano sucessório da companhia. No momento que você tem isso aberto para o diálogo, a transparência, que a gente falou muito, né, na outra live, a pessoa, você sabendo, você teve lá o critério, ela é muito boa, ela está com a mãe doente, não interessa, ela está muito boa. Ela estando com a mãe doente ou não, você vai sabendo, ela querendo estar nessa posição, ela vai dar conta dela, ela vai ajudar, ela mesma vai se organizar, ela vai, né, dar um jeito. Ou naquele momento ela não vai querer. Ela vai dizer, não, agora não dá para mim. Agora não. Mas ela vai estar sinalizada, ela vai estar sabendo que está sendo reconhecida, ela está sabendo que
Ela não tá, vocês mapearam ela como talento, a empresa mapeou ela como talento, lá o corpo, né, o coletivo. É um talento, uma pessoa que não pode perder, ela tem que estar nessa posição super estratégica. Visão da empresa, visão do empregado, lá do gestor, da pessoa. No momento eu não posso, ou no momento eu posso, eu quero, eu tô com essa questão, vou dar meu jeito. Aí Mas vai do isso não valor da vai pessoa, né? interferir. Isso É, vai da expectativa é, da pessoa. Mas isso a empresa tem que conversar também, exatamente. Isso para aí poder é a alinhar transparência. essas É a expectativas. transparência. Transparência. É a transparência. É o diálogo. É o diálogo de carreira que o gestor tem que ter com a sua equipe. E aí Por isso ele que vai não saber. entra, nesse momento do Talent Review. Não, ele foi antes, ele é Essas anterior. questões Ele tem pessoais, ela tem isso é filho, ela pode anterior. ter filho. Você pergunta para ela, Isso é mapeia ela anterior. como talento, Isso aí reconhece. quando o gestor ele tem essa conversa de carreira com a sua equipe, ele vai saber se o Joãozinho está em condições, se a Mariazinha pode, se ela quer, se ela não quer, nesse momento, ou se ela nunca vai querer, se ela está muito bem naquele Naquela nível, posição naquela dela, posição que ela chegou, está ótima, era aquilo que ela queria para a vida dela e vai ser feliz ali, se desenvolvendo mais ali, para aquela posição. mas sabendo que a empresa está olhando ela, Exatamente, se ela exatamente. quiser, no momento que ela considerar oportuno, ela tem esse flag aí, né, de que ela está Exatamente. sendo reconhecida. Isso é bom também para a empresa Exatamente. não perder esse talento. Exatamente. Mas Então, isso é não é antes. no momento da Isso é lá escolha, naquele diálogo, naquela conversa de carreira que o gestor tem que ter anteriormente para ou conhecer anterior com a essas. sua equipe, ou posterior, quando for dar um feedback em relação à Exatamente. pessoa estar no mapa, né? Ó, você está no Mas mapa de sucessão. normalmente essa conversa ela é anterior. Ela deve ser anterior, para que o gestor saiba quais são as expectativas de carreira da sua equipe. Mesmo aquele que não vai para pool de talentos. Uhum. Ele precisa ter essa conversa com as suas equipes, para ele conhecer as pessoas e, na hora dessas reuniões, ele saber. Aí o coleguinha lá, um gestor, não, mas a fulana não pode porque ela tem filho. E o gestor dela, não, mas ela quer. A gente já conversou sobre Ela isso. quer, ela tem uma rede de apoio, Ela ela tem tem a família condição. toda perto dela, ela tem babá, creche, ela deu o jeito dela. Ela tem um objetivo de carreira. Mas você só Exatamente. vai saber Se você tiver, se existir essa transparência, se existir essas conversas, se o gestor estiver preparado para todo esse processo. exatamente. Ele precisa estar preparado. Chegando nos nossos 10 minutos finais, está muito bom aqui, estou até suada. Papo muito bom. Aqui só para a gente mostrar aqui nosso site, né? Que a gente traz aqui alguns artigos sobre, né, sobre vários assuntos em relação à diversidade, o processo de revisão de talentos, o próprio tomada de decisões, como os valores embasam isso. E também tem os nossos serviços que a gente, com a nossa experiência, com a nossa trajetória, né, que a gente traz aí para ajudar as organizações também nesse sentido de construção, de trabalhar os critérios, trabalhar os indicadores. Então, lá no nosso site a gente está descrevendo todas esse portfólio, né, de apoio aí, né, para as organizações, para os RHs, capacitação para o corpo de recursos humanos das empresas, para a gente estar sempre, né, se aprimorando, se aperfeiçoando, precisando de condução de uma reunião também, construção de materiais, a gente deixa lá o nosso contato. Opa! E o nosso contato, propriamente dito aqui, né? Nosso e-mail, para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas, a gente está aberto. Sugerir tema de live. Exato, sugerir temas, né? Para a gente discutir, aprofundar, é sempre um prazer a gente estar aqui. Tá? Navegue lá no nosso site, temos um programa, né, que é o Five Steps, são 5 grandes passos para construir um planejamento sucessório que funcione, né, vai depender
de como é que está a maturidade da organização em relação a esse assunto, se tem iniciativa, Tamanho da organização. o tamanho, né? O efetivo, né? Tem que, se é uma empresa centralizada, se ela é descentralizada, se ela, né, como é que ela é organizada, né? Como ela é estruturada. Então, é uma mentoria, né? Então, a gente trabalha de braços dados, construindo junto, né? Baseado aí na nossa experiência. E estamos disponíveis, né? Os comentários aí do YouTube para pegar aí dicas, críticas. Para a gente é muito bom, muito importante. É muito importante para a gente estar construindo aí esses conteúdos, trazendo sempre coisas novas, importantes aí para as equipes, para as organizações, né? Nosso propósito é esse. Então é isso, né? Hoje Hoje foi bom, assunto muito bom. Então, na próxima é quinzenal, agora a gente mudou para as quartas-feiras, era quintas-feiras, a gente alternou aí para as quartas, quinzenalmente, são as nossas lives, e a gente aguarda aí novos temas para a gente ir construindo e debatendo aqui. o próximo é dia 15. 15, né? Isso. Hoje é dia 1º, 8, 15, exato. Dia 15 a gente se encontra. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite, Cleia. Boa noite. Tchau, tchau.